Uma boa noite para todos, que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, benfeitor, possa nos acolher, possa nos envolver a todos. É para mim uma alegria, uma honra poder estar aqui junto com esse amigo tão querido, Oceano, nessa primeira palestra aí transmitida virtualmente pelo museu que faz um trabalho tão importante, o trabalho do Oceano também, de preservar a memória da doutrina espírita, de resgatar conteúdos preciosos, valiosos, enfim. Fica aqui o nosso abraço de gratidão a esse amigo tão querido e os nossos votos que Jesus siga lhe inspirando sempre na tarefa, na caminhada, bem como a Sônia também, enfim, são amigos muito queridos do coração. Que Jesus, portanto, abençoe e inspire as nossas reflexões nesta noite, que nos sintamos acolhidos pelo seu amor, que a figura do apóstolo Paulo possa também visitar aí o nosso coração e a nossa memória, a nossa mente, para que, inspirados naquele exemplo de força, de recomeço, de fidelidade, de entrega, possamos também ter uma melhor dimensão do quanto nos cabe fazer e servir, e até mesmo lutar e sofrer, no melhor sentido das expressões, pelo reino, pela mensagem viva do Cristo, o bom combate que nos cabe ser combatido dentro de nós. Então, a nossa proposta de reflexão nessa noite vai girar justamente em torno desse caminho de Damasco, esse momento muito marcante da trajetória de Saulo, ainda à época, que depois veio a ser conhecido como Paulo, o apóstolo, mas momento este que tem muito a nos falar também, ao nosso coração, no que diz respeito à nossa comunhão, ao nosso encontro com Jesus. Em que patamar, em que ponto estamos dessa jornada. E nós vamos naturalmente aqui recorrer ao suporte, ao apoio da obra Paulo Estevão, que é verdadeiramente um monumento para aqueles que gostamos de estudar o apóstolo Paulo, as suas cartas, a sua vida. Paulo Estevão é simplesmente um oásis, é simplesmente um tesouro inesgotável que nos abre tantas frentes de entendimento, tantas perspectivas renovadas sobre os seus escritos, sobre aquilo que ele fez, sobre quem ele foi, quem ele é, a sua tarefa, a sua missão, enfim. Fica também aí a nossa gratidão a Emmanuel, que certamente nos trouxe essa obra, claro, com o intuito da edificação, com o intuito do aprendizado, para as coletividades, mas também é essa obra, digamos assim, um preito de gratidão do benfeitor Emmanuel a esse apóstolo dos gentios, que desde a sua encarnação como Públio Lentulus, quando ali desencarna em Pompeia, é acolhido pelo apóstolo dos gentios, e que desde então vem o conduzindo aí vidas afora na jornada espiritual em direção a Jesus. Então essa obra é também a concretização, a materialização do carinho, do amor e da gratidão de Emmanuel pelo apóstolo Paulo. Naturalmente, beneficiando também a nós todos por conta desses frutos do amor. E no capítulo 10 da primeira parte da obra, nós temos então ali a descrição do que foi esse caminho de Damasco, no caminho de Damasco. Como nós sabemos, apenas fazendo uma breve contextualização, Saulo, neste momento, era um dos mais ferrenhos perseguidores da comunidade cristã, àquele tempo ainda chamada Comunidade do Caminho, os homens, os seguidores do caminho. Por uma série de fatores, pela sua incapacidade ou pela sua inabilidade de entender a mensagem de Estevão e pela resistência que criou em relação a Estevão, que levou inclusive a mover o processo que culminou no apedrejamento de Estevão, acrescida depois essa sua dificuldade aí de uma série de outros fatores, como por exemplo a conversão de Abigail, sua noiva, ex-noiva, ao cristianismo, e também o seu desencarne, não muito tempo depois. Isso tudo foi levando o apóstolo Paulo, naquele tempo ainda não um apóstolo, mas isso tudo foi levando Saulo a digamos assim,
aumentar ainda mais, né, tornar ainda mais intensas as suas perseguições. E ele tinha um alvo muito específico ali, ele queria alcançar Ananias, que àquele tempo já era um representante muito bem reconhecido, muito importante da comunidade do caminho, e havia sido ele aquele que havia apresentado a mensagem cristã, a mensagem do evangelho, à sua ex-noiva Abigail. Então, ele, movido por esse desejo, por esse, né, movimento, essa busca interna aí, por tentar abafar tudo que dissesse respeito ao Cristo e à mensagem do evangelho em sua vida, ele vai junto ao Sinédrio, aos representantes ali mais importantes do Sinédrio e consegue as cartas ou autorizações para dirigir-se a Damasco em perseguição à comunidade cristã daquela cidade e especialmente a Ananias, que ele veio a descobrir estava naquela cidade, e os meios, né, pelos quais Paulo chegou a descobrir isso são meios bem, bem dolorosos, né? Basta ler a obra que a gente vai vendo a que artifícios ele recorreu nessa sua sanha, nessa sua cegueira pelo ódio ali, pelo orgulho ferido, por uma série de fatores. Mas o mais importante nesse caminho de Damasco não é tanto a jornada em si, exterior, né? O contexto que o levava até lá, essas perseguições. O mais importante, é essa proposta que faremos nesta noite, é estudarmos a jornada psicológica, a jornada espiritual que Saulo passava ali naquela viagem física, né, até Damasco. Porque a gente vai ver, e Emmanuel nos enriquece muito nesse sentido, ele é bem detalhista, ele é bem educativo, né, elucidativo, ele vai nos trazer, digamos, os quadros interiores do apóstolo. O que se passava no seu coração, o que se passava na sua mente naquela jornada. E aí a gente vai percebendo que existem algumas estações marcantes, alguns elementos definidores dessa jornada de Damasco, desse caminho de Damasco, que são pontos, são estações, é uma jornada, enfim, que nós haveremos de encontrar também na nossa caminhada, vida fora, na infinita jornada ascensional. A ideia aqui é percebermos que o caminho de Damasco, mais do que um caminho físico, um caminho material percorrido por Saulo, é antes uma jornada espiritual, né? Uma jornada do espírito para dentro de si mesmo, ele que ainda estava às portas de si mesmo. É uma jornada mergulhando aí no seu mundo interior, a fim, de fato, de poder encontrar aquilo que tanto buscava, aquilo que faltava e que o deixava tão angustiado, tão inquieto. Então é muito interessante percebermos essa narrativa que Emmanuel vai nos trazer, repleta de detalhes, de informações. É como se pudéssemos ou tivéssemos o privilégio de fato, adentrar o mundo do discípulo, do apóstolo, aquele tempo ainda não apóstolo, sempre frisando isso, mas é como se pudéssemos adentrar no mundo interior de Saulo e fazer com ele essa jornada, para justamente podermos nos identificar também com determinadas etapas, com determinados estágios dessa jornada espiritual. E a gente começa isso, então, mais uma vez, né? Nós estamos usando o capítulo 10 do livro Paulo Estevão. A gente começa pelo começo. Como sabemos, Saulo estava muito inquieto. Saulo estava angustiado, Saulo estava irritado, Saulo estava, no fundo, sem saber o que se passava com ele. É esse o quadro inicial que nós vemos quando eles, de fato, começam a jornada, Saulo acompanhado de alguns auxiliares, quando eles adentram aquele deserto em direção a Damasco, nós vamos vendo um Saulo profundamente reflexivo, profundamente, né, meditativo, ensimesmado. A descrição de Emmanuel nos diz que, por vezes, ele nem comia, nem almoçava, nem ouvia o que os outros diziam, não estava nem muito atento no caminho, né, na jornada. Quando já chegavam perto de Damasco e a cidade já se pintava ao longe, os seus auxiliares o chamavam, o alertavam para que pudesse ver, e ele não estava
nem ouvindo, estava completamente absorto. Então nós percebemos nesse início, digamos assim, né, da experiência mais profunda dessa jornada de Damasco, nós vemos uma criatura perdida. Nós vemos uma criatura buscando, perseguindo alguma coisa. Esse é o quadro. E é interessante vermos como Emmanuel vai descrevendo isso. Saulo faz uma retrospectiva da sua vida até ali. E ele começa a pensar, fazendo um contraponto com os cristãos, fazendo um contraponto com Estevão, se tudo que ele havia buscado até hoje, aquilo que ele havia mais desejado até então, desde a juventude, ele de fato havia conseguido. Porque, em termos exteriores, havia logrado quase todas as prerrogativas, quase todos os sucessos que alguém poderia imaginar, conceber ou desejar. Era jovem, tinha influência, tinha prestígio, uma cultura muito vasta, tinha bons recursos materiais, o seu pai era muito rico, tinha, né, enfim, muita influência no sinédrio junto ao seu povo, era um garoto prodígio, digamos assim, era considerado como um dos mais promissores expoentes da sua raça para o porvir. Então, em termos exteriores, a sua vida havia alcançado um patamar invejável, entre aspas, digamos assim. No entanto, ele ficava a pensar o porquê daquela inquietude, o porquê daquela intranquilidade, quando, em oposição, ele podia ver ou pôde ver naqueles mesmo que perseguia os seguidores do caminho, especialmente em Estevão, podia ver, encontrar neles uma paz, uma serenidade que ele desconhecia e que, no fundo, percebia ele, era o que ele mais buscava desde a mais tenra juventude e que ainda não havia logrado encontrar. Então ele começa a perceber esse paradoxo. Tantas vitórias por fora, tanto sucesso por fora e, no entanto, aquele deserto interior. Porque esse é um aspecto que nós logo percebemos. Não se tratava ali de uma jornada apenas pelo deserto exteriormente. Antes de mais nada, o deserto era Saulo. O deserto que ele percorria em busca de algo que o pudesse dessedentar. Então, esse é o quadro interno, o quadro psicológico de Saulo. É alguém que busca, é alguém que persegue alguma coisa. E é então que a gente vai já mais ou menos entendendo, né? Aquilo que vai ser, quando Jesus lhe aparece, a sua primeira pergunta: por que me persegues? É como se Jesus perguntasse a ele e a todos aqueles que estarão em quadros similares, né, perseguindo alguma coisa na vida, o mais fundamental, o sentido existencial, o que realmente sacia, o que realmente preenche. Jesus pergunta para ele: por que me persegues? E poderíamos desdobrar essa pergunta do mestre, talvez entendê-la nos seguintes termos: me persegues, ou seja, persegue os meus seguidores, fugindo de ti, ou me persegues porque realmente quer me encontrar? Porque ele já havia ouvido falar do Cristo, havia ouvido a pregação de Estevão, né? E, de certo modo, havia sido impressionado pela pregação de Estevão, pela coragem de Estevão, pela sua eloquência, pelo seu conhecimento da lei, da Torá, e também pelas pontes e pelas conexões que ele fazia com o Evangelho, embora relutasse, aquilo o impressionava. Então, que tipo de perseguição era aquela? Ele perseguia os outros, passava por cima dos outros, das circunstâncias, até mesmo dos valores mais fundamentais da antiga revelação, o amor, né, ao próximo, valores e mandamentos que lá estavam. Ele passava por tudo, por cima de tudo aquilo, perseguindo o Cristo e os seus seguidores para fugir dele mesmo, ou no fundo ele relutava em admitir que perseguia o Cristo porque no fundo queria encontrar? Essa é uma pergunta fundamental. Então, como diz Emmanuel, lá nos registros que traz dessa parte, desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado, consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Então, ele havia adotado esse propósito desde a mais tenra juventude, mas ansiava também por paz, como diz Emmanuel, desde a adolescência, encarecia a paz interior, tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira.
onde encontrar aquela serenidade que tão cedo for objeto das suas cogitações mais íntimas? Então era isso que essencialmente ele buscava, mas havia de concluir, não havia encontrado, mesmo com todas as conquistas exteriores. E, prossegue Emmanuel um pouco mais adiante, as noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Então há uma sede, é a alma que busca, é a alma que persegue algo, sem saber ainda o que é, do que se trata. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Então, o seu mundo interior era um mundo em dúvidas, era um mundo de paradoxos, de questionamentos, de uma sede, de uma busca que ele não sabia explicar. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. E ele, prossegue, nem poderia alegar que fosse ignorância, porque Estevão havia demonstrado que era também um homem muito culto e ainda assim havia conquistado, naquele caminho proposto pelo Cristo, aquela serenidade, aquela paz que ele havia demonstrado no momento culminante do apedrejamento. Então isso deixava Saulo perplexo. Era um homem em busca, era um homem que não encontrava sentido, não encontrava algo que de fato o preenchesse. E aqui nós temos, então, essa primeira estação fundamental do caminho de Damasco. Quantas criaturas, quantos corações assim não estarão? Porque, em verdade, todos nós, enquanto espíritos em evolução na Terra, mais cedo ou mais tarde haveremos de passar nessa existência, ou em outras, ou em futuras, que é aquele momento em que efetivamente começamos a nos abrir para buscas maiores. É aquele momento em que certas brechas se fazem nas velhas cascas, nas velhas fortalezas de ilusão que construímos para nós mesmos, frestas essas que permitem, então, a primeira entrada da luz, do sol divino, que é Jesus. Quantas criaturas seguem vida fora por esse deserto, sedentas, embora triunfantes no mundo, embora tendo conquistado tudo o que poderiam imaginar ou conceber, ou outras tantas em meio às lutas e às dores, que também parecem não encontrar o que as possa sustentar e conduzir vida fora. Essa é a primeira estação, o primeiro marco do caminho de Damasco. A alma buscante, uma alma em busca de algo maior, de algo transcendente. É o coração que começa, enfim, a refletir consigo mesmo se os caminhos que tem trilhado são os caminhos mais adequados, se não existe algo maior, se não existe algo mais profundo pelo qual lutar, pelo qual buscar efetivamente. É por isso, e aqui relembro de um texto de Humberto de Campos, irmão X, no livro Pontos e Contos, capítulo 37, um texto muito interessante, intitulado Natal Simbólico, em que ele nos fala dos vários acontecimentos relacionados à vida de Jesus, o nascimento de Jesus, melhor dizendo, né, a sua infância ali e tal. E ele vai pontuando esses acontecimentos e vai explicando, então, o sentido simbólico, mostrando que, em verdade, o nascimento de Jesus precisa se operar em nós mesmos. E cada acontecimento lá registrado no Evangelho tem uma aplicação dentro de nós. E um dos primeiros aspectos que ele comenta nesse texto é que Jesus nasceu num momento de recenseamento. Ou seja, no momento de análise, no momento de verificação, né? No momento de questionamento interior. Então, o fato de Jesus ter nascido numa época de recenseamento naquela região tem uma conotação espiritual. Significa dizer que Jesus nasce mais propriamente em nós quando, de fato, começamos a nos recensear. Quando, de fato, começamos a adentrar o mundo, o universo, por descobrir que somos, para que, enfim, abra-se espaço e campo, então, para que Jesus venha conosco habitar. Algo que Saulo ouviria mais adiante do seu benfeitor, do seu professor, mestre, Gamaliel, que lhe diz que adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrirmos um novo país, cuja grandeza se perde
no infinito da alma. Até então, Saulo, por mais que houvesse já percorrido muitos caminhos, conquistado muitos títulos, triunfos exteriores, estava ainda, ou era ainda, um ser às portas de si mesmo, sem ter tido de fato a coragem de adentrar. Era ali o momento desse, então, recenseamento, desse primeiro passo, nesse mundo que ele tinha por desbravar, abrindo então as portas a Jesus. Ali a muralha do orgulho, da vaidade, das ilusões começava a ceder e por essas brechas começavam a penetrar a luz daquele sol que ele haveria então de enxergar. A paz que não havia encontrado e que havia visto nos seguidores do caminho, enfim começava a vencer as suas resistências. A mensagem viva de Estevão começava a sulcar o solo da sua alma, convidando-o à renovação. É esse o primeiro pouso, é esse o primeiro passo da jornada de Damasco. Uma alma que para se perguntar para onde vai, o que busca, foge de si mesma ou busca já de fato a Jesus. Essa é a pergunta primeira que ele ouve do mestre. Por que me persegues? Foges de ti ou queres efetivamente me encontrar? E ele ali vai perceber que no fundo, lá no fundo, havia já esse anseio de busca, de encontrar aquilo que até então não havia encontrado. Como nos diz Emmanuel no texto, um pouco mais adiante, a verdade dolorosa a que ele havia chegado, é que se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e o gozo de todas as prerrogativas e privilégios. Esse é o primeiro marco, é o primeiro ponto da nossa jornada de Damasco. Mas eis então que surge um outro aspecto fundamental. Porque não há como pensarmos essa jornada de Damasco, esse caminho de Damasco e o encontro de Saulo ali com Jesus, sem recorrermos, por exemplo, a um capítulo do Evangelho de Lucas, que foi, como sabemos, iniciado pelo próprio apóstolo Paulo, e talvez por isso tenha aquele capítulo ali, o capítulo 15, tão voltado para esse enfoque. O segundo ponto desse caminho de Damasco é o pastor que busca, ou seja, a intervenção do alto. Lá no capítulo 15 de Lucas, são registradas ali 3 parábolas, que têm essencialmente o mesmo foco, o mesmo cerne. Nós temos a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola da dracma perdida, nós temos a parábola do filho perdido, ou dos filhos perdidos, se assim podemos dizer, também conhecida como parábola dos filhos do filho pródigo, ou dos 2 filhos. Mas, essencialmente, o que as 3 parábolas vão nos trazer? Do que elas vão tratar? Elas vão falar desse amor que busca. Elas vão nos falar do pastor que vai em busca da uma ovelha perdida, deixando as 99 no pasto, ali reunidas, daquela mulher que busca a dracma perdida para completar o colar, aquele pai que, em vendo o filho no movimento de retorno, o busca, o abraça e também sai em busca do outro filho que não queria adentrar na festa do reino. Então estamos a falar de um amor que nos busca e não tanto que nós buscamos, porque antes que o buscássemos, ele já nos buscava, e é isso que Saulo vai perceber. Por todos os meios e de todos os modos, Jesus é quem nos busca. Deus, o Pai, é quem nos busca atrair para o seu reino, por esse magnetismo infinito e imensurável do amor. Então, o Cristo, o seu mensageiro, o seu emissário, o seu representante na terra, atua em nome do Senhor da vida e cria as mais diversas circunstâncias para que possa, então, nos recambiar ao caminho, nos trazer de volta ao rumo e ao prumo, sem nunca nos violentar, mas ele há de atuar para nos encontrar nos caminhos da vida, convidando-nos ao retorno. E ele atua mais propriamente nesses momentos de senso, nesses momentos de reflexão, de análise interior, de questionamento íntimo. Quando ele então percebe a brecha, é aí que ele atua por vários meios, por vários modos, através de uma pessoa, através de um livro, através de uma inspiração, de uma circunstância,
Assim se deu lá com Saulo, assim se dá com todos nós em nossos caminhos de Damasco. É aquele momento crucial da vida em que, enfim, a luz do Evangelho parece ganhar nova vida, um novo brilho. Ele nos aparece de fato qual sol de infinita grandeza nas sombras de nossa ignorância, de nossas paixões, de nossas quedas morais, de nossas inquietações, de nossas angústias. É então, mais propriamente, que nesse efeito de contraste da sombra do deserto em que nos encontramos, a luz e a fonte que é Jesus se fazem para nós ainda mais preciosas. Então esse é o segundo ponto do caminho de Damasco. Ponto esse que todos nós também passaremos quando nos conscientizamos mais claramente da intervenção do alto em nossa vida, de como Jesus, de fato, segue conosco, atuando em nossas vidas, das maneiras mais sutis e também, muitas vezes, de maneiras claras, de maneiras enfáticas, a fim de que possamos, enfim, despertar. Não somos nós os que buscamos o amor, é Ele, em verdade, que nos busca, e aquilo que nos cabe desenvolver, aquilo que nos cabe trabalhar é, sobretudo, remover, nos libertar dos aguilhões, das barreiras que ainda impedem que esse amor nos possa, de fato, alcançar e transformar. Então, o segundo ponto é a intervenção do alto. É o bom pastor que vai em busca de todas as ovelhas perdidas. E Saulo era uma, nós o seremos muitas vezes, até que nesse nosso caminho de Damasco, nesse momento de reflexão, de ensimesmamento, né, de entrar em nós mesmos, o cair em si, nós haveremos então de perceber com mais clareza a grandeza desse sol de luz, que é o Evangelho do Mestre. Esse é o segundo ponto. É o que está lá naquele conjunto de parábolas e é o que Saulo, no ato da queda, vai perceber. Aquele era o bom pastor que vinha buscar a ovelha tresmalhada. Mas esse processo de perceber a intervenção divina, esse processo do nosso caminho de Damasco, de mudança de rumos da existência, ele passa também por uma queda, por um cair em si. A queda ali de Saulo, mais do que uma queda, mais uma vez, física ou material, é, antes de mais nada, uma queda em si mesma. Queda essa, muitas vezes, que vai estar associada a desilusões, a decepções, a falta, né, de alguma coisa, a falta de algum sentido, a falta de algum norte. Essa queda que muitas vezes vai representar a queda, né, das montarias aí do orgulho, da vaidade, das ilusões, que nos traz de volta ao chão, à base da realidade, para que possamos, enfim, iniciar uma nova construção. Então, esse é o terceiro ponto dessa jornada, desse caminho de Damasco, né? O voltar às bases, o cair, o deixar essas vontarias ilusórias que vamos nos utilizando vida fora, alimentando uma superioridade que de fato não é definitiva ou efetiva ainda, né? Vamos caindo dos tronos ilusórios que criamos para nós mesmos, em nosso orgulho, em nossa vaidade, em nosso apego à materialidade, às circunstâncias exteriores. Vamos caindo de tudo isso e caindo bem dentro de nós mesmos. Se bem soubermos passar por essas experiências, mergulhamos fundo, vamos lá fundo em nossa alma e encontramos ali as bases, então seguras. Começar pela humildade, onde a partir de então poderemos enfim começar a edificar algo sólido, algo duradouro, a verdadeira elevação, aquela da qual não poderemos mais cair, porque efetiva, construída sobre a rocha dos valores imortais. Então, muitas vezes, essa intervenção divina nos visita, nos convidando à realidade, justamente nos momentos das maiores quedas, dos maiores tropeços, das maiores desilusões, ou quando não encontramos ali esse ou aquele fator, essa ou aquela variável que nos possa equacionar o mistério dos destinos, o mistério de nós mesmos, da nossa existência, dos caminhos que temos percorrido. Quando isso nos falta, quando as bases nos faltam,
eis então que caímos na base mais legítima, aquela, enfim, na qual nos compete iniciar a obra definitiva do Evangelho. Assim foi com Saulo, assim será com todos nós. Ou seja, é preciso aprendamos a encontrar em nós essa base sólida da humildade, nos despindo, nos despojando, deixando de lado tudo isso que é elevação ilusória, tudo isso que é supremacia transitória apenas, para valorizarmos efetivamente aquilo que é seguro, aquilo que é sólido, ou seja, a humildade, a paciência, a serenidade, a disciplina, que são as bases seguras onde se consolida a construção e edificação definitiva do nosso espírito. Esse é o terceiro aspecto, digamos assim, da jornada do apóstolo Paulo, né, do apóstolo Saulo ali no caminho de Damasco. Esse cair em si, como lá no caso, né, do filho pródigo, caindo em si, o espírito passa então a refletir com mais madureza, com mais ponderação, com mais clareza, e resolve então, né, abrir-se à renovação. É esse o movimento que faz o filho pródigo na parábola, é esse o movimento que veremos o apóstolo Paulo fará também, né? Abrindo seu coração, abrindo seu mundo interior a, de fato, aquela luz que o visitava, né? Rompendo as barreiras que poderiam ter ali sido criadas para que, de fato, o novo o pudesse visitar. É o que precisamos aprender a fazer das nossas quedas, das nossas desilusões, converter quedas em movimentos de ascensão, em energia para impulso ascensional. A própria natureza está a nos ensinar o quanto podemos retirar de energia de uma queda d'água. É o que move, muitas vezes, o mundo, assim também o nosso mundo interior. As quedas, quando as sabemos aproveitar, buscando impulso nessa base agora mais segura, haverão de se converter na força, no estímulo para que alcancemos, de fato, um novo patamar. Se estivermos amparados ali na humildade, né, na paciência, no trabalho, na disposição, na vontade firme, essas quedas haverão de se consolidar em nós como crescimento do espírito, desenvolvimento interior. Esse é o terceiro estágio, digamos assim, desse caminho de Damasco. Mas aí vem o quarto estágio, que é a fala de Jesus justamente para ele. Não recalcitres contra os aguilhões. Não recalcitre contra os aguilhões. A luz nos visita, mas temos aí de lidar com aquilo que ainda nos prende, nos amarra à sombra do pretérito. É nesse momento que é preciso, da parte do Espírito, muita coragem, sincera humildade, para poder realmente desatar esses nós. Desatai-o e deixai-o ir, diz Jesus a Lázaro. Assim somos nós muitas vezes nesse momento, e assim foi Saulo. Né? Ele que estava na caverna, como Lázaro, e vinha sendo trazido de volta à vida, o Cristo lhe diz, não recalcitre contra os aguilhões. Ou seja, abra-se, né? Deixe para trás tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que é bloqueio, tudo aquilo que o amarra a esse pretérito. Liberte-se da culpa, do ódio, da agressividade, da vaidade, das ilusões e abra-se pelos caminhos da humildade e do amor ao novo. A renovação, permita-se ser amado, sentir esse amor, porque então a resposta será naturalmente amar de volta diante de tamanho amor. E era sobre isso justamente que o apóstolo Paulo vinha meditando ali naquele momento, naqueles segundos, né? Tudo se deu numa fração de segundos. Parece muita coisa quando a gente lê, porque a descrição de Emmanuel, como eu dizia, é uma descrição muito detalhada, muito esmerada, para que pudéssemos entender o que é esse caminho de Damasco, mas tudo isso se deu num átimo, numa fração de segundos. E ele vinha, então, justamente pensando que amor era aquele, que dimensão de amor era aquele que o visitava, e isso internamente, nele, quando nos permitimos acolher, né, assim, esse amor que nos ampara mesmo nas circunstâncias mais difíceis, isso vai nos auxiliando a não recalcitrarmos com os aguilhões. Quando nos deixamos amar, vamos aprendendo a amar de volta,
vamos ganhando força, impulso para nos erguermos agora para um novo caminho, para uma nova vida. Eis que o velho eu vai sendo deixado para trás e eis que uma vida nova, um novo eu, vai ali nascendo. E é o que Emmanuel descreve para nós. Olha que bonito. Viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Então, quando ele percebe, né, essa intervenção, esse pastor que busca a ovelha transviada, ele curva-se, dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte. Então, a luz do Cristo, ela é como uma espada do bem, né? Uma espada de luz que fere o nosso velho eu de morte. Quanto mais a gente reluta diante da luz da verdade, a transformação, a mudança para um novo eu, mais a gente estertora, mais a angústia nos toma, porque agora já temos um novo caminho, já temos uma nova proposta. E quanto mais relutamos em seguir por esse caminho, mais difícil se torna esse processo da morte do velho eu, para que façamos de fato novas criaturas. Então, quem quer que tenha tido contato com um raio luminoso do Evangelho do Cristo, no imo da alma, esse alguém foi ferido de morte, ou seja, o seu velho eu está fadado agora a perecer. Porque diante da luz do Cristo, luz crescente em nossa vida, não há como indefinidamente permanecer os mesmos. E assim esse processo vai se repetindo reiteradas vezes, né? Quanto mais acessamos dessa luz, mais essa luz, entre aspas, nos fere de morte, como fez aqui com o rabino apaixonado, para que nos façamos de fato um novo ser. Como nós dizíamos então, estávamos aí nesse terceiro para quarto passo do caminho de Damasco, a luta contra os aguilhões, né? Saulo ali diante do Cristo que o convidava a uma vida nova, e ele que ainda relutava, né? Havia sido ferido de morte, aquele velho eu convidado a ser então deixado para trás, mas ainda as amarras que aquele velho eu lhe apresentava, amarras essas que ele precisaria aprender a lidar, como por exemplo, uma delas, e temos aí uma das maiores lições de Saulo, aprender a lidar com a culpa. Ele reconsidera todos os equívocos, ele reconsidera tudo que havia feito de errado num átimo, né? Na fugacidade de um minuto, como nos diz Emmanuel, mas nem por isso ele deixa, então, de fazer já um movimento interior, deixando para trás aqueles aguilhões e abrindo-se ao novo que o Cristo chamava. E percebe mais, como nos diz Emmanuel, Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Então, olha que lindo isso, né? Ele vai percebendo que, na verdade, aquela intervenção não se deu ali apenas em Damasco. O Cristo esteve, desde aquele primeiro encontro, o procurando por todos os meios, de todos os modos, porque esse é o bom pastor. Esse é o mestre amoroso, o amor infinito que nos busca nos caminhos mais sombrios para nos recambiar à paz, ao equilíbrio, para nos recolocar no caminho que de fato nos conduz a Deus. Mas, nesse processo, é preciso aprendamos a deixar para trás os aguilhões. E fica aí essa reflexão também, desse quarto ponto do caminho de Damasco, lidar com os aguilhões. Todos nós, a partir do momento em que passamos por esse despertar, né, desde lá do momento das reflexões, do recenseamento interior, passando por essa intervenção divina em nossas vidas, as quedas, o cair em si, é chegado o momento então de aprender a lidar com tudo aquilo que é aguilhão, com tudo aquilo que até ali vinha nos impedindo realmente de nos aprofundar em nós mesmos, de encontrar, de experienciar mais profundamente esse amor. Essa é a quarta etapa do caminho de Damasco. É preciso aprendamos a, mobilizando internamente a força libertadora da humildade, porque isso, humildade é, na definição de Emmanuel, liberdade de espírito. Então ele aciona ali o que ele tinha de humildade, reconhece os erros do passado, mas
coloca-se, então, a serviço, né? Coloca-se aberto à proposta, ao convite para ser, de fato, uma nova criatura. E Emmanuel segue, né, dizendo: a visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Mais adiante, ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras, ou seja, muito acostumado, né, às teorias escaldantes, mas destruidoras, o puro intelecto, mas com o sentimento, o coração ressequido. E o Cristo lhe chegava agora, então, como um oásis em pleno deserto de Damasco. Jesus era o pastor amigo que se dignava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Então, olha que lindo. Né? No ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado, como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Então, naquele deserto, ele, sobretudo, era o deserto, começa então a brotar uma fonte, que é a fonte da vida, que é a fonte viva, é o Cristo, quando de fato encontra espaço em nosso coração. Eu vim para ensinar-lhes, diz Jesus, a samaritana, que somos todos nós nos desertos da vida, para ensinar-lhes a encontrar, né, a partir da água que eu lhes der, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Era o que acontecia com Saulo. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. E é então que nós temos esse outro grande marco do caminho de Damasco, marco fundamental, né? Tendo passado aí pelo questionamento, pela busca, por entender o que nos move, para onde estamos indo, como primeira etapa, tendo passado depois por essa intervenção, né, por esse amparo do alto, pelas quedas que muitas vezes estão associadas a essa intervenção, o cair em si, tendo passado aí por essa luta interna contra os aguilhões e libertando-se para o novo, ele apresenta então essa quinta etapa fundamental do caminho de Damasco. Senhor, que queres que eu faça? Ou seja, esse convite da vida, acolhido e transformado, né, convertido em disposição de servir, de trabalhar, de renovar, né, de cooperar, de refazer, de recomeçar. Então é o arrependimento sincero que prepara, de fato, a renovação do espírito, que vai ser complementada pela expiação, como nos diz Kardec, no Céu e Inferno, e pela reparação, ou seja, as lutas remissoras e o trabalho redentor. Mas tudo começa por esse arrependimento sincero que se faz uma nova disposição no espírito, né? Essa abertura, Senhor, que queres que eu faça? Eis que aceito o teu convite para ser alguém novo. Conduz-me, apresenta-me os novos caminhos, guia os meus passos, mostra-me o que fazer. Veja que postura linda, que postura belíssima, que nos cabe ter diante das nossas quedas, diante dos erros. Quando identificamos ali a intervenção misericordiosa do alto, nos fazendo cair em nós mesmos, e quando soubermos nos desvencilhar dos liames e dos aguilhões da culpa, do orgulho ferido, do amor próprio, que saibamos abrir o nosso coração e a nossa alma a essa disposição por nos renovar, por fazer diferente daqui para frente. Até ontem vínhamos fazendo assim. Até ontem éramos esses ou aqueles no caminho desviado, mas hoje é um novo dia. Hoje, uma vez que acolhemos Jesus, é tempo de fazer diferente. Que Ele, então, possa nos guiar nessa nova etapa do nosso ser. Esse é o quinto passo, digamos assim, fundamental do caminho de Damasco. É a alma que, enfim, arrependida sinceramente, abre-se à renovação. E ele diz, né, ou melhor, Emmanuel diz, aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Então é a alma também que
vai buscar o que tem de melhor para oferecer ao Mestre, ao Senhor dos nossos destinos. Né? Reconhece o que é material a ser relegado a segundo plano, o que é peso extra, peso morto a ser deixado para trás, reconhece os equívocos, o bom combate que terá ainda a trabalhar internamente, por ser de fato um novo instrumento, mas também recorre ao que já conquistou, ao que já edificou, aquilo que já tem de melhor, e apresenta esse ferramental ao Mestre. Isso é fundamental. Né? Aprendemos a identificar aquilo que já é potencial, aquilo que já é o melhor da nossa alma, a maior dádiva que possamos ofertar e colocar isso a serviço. Isso é sinal de humildade, que não é nos rebaixarmos aos últimos planos, mas pelo contrário, temos a justa consciência do que somos, com os deméritos, com as imperfeições, mas também com aquilo que já é recurso a ser utilizado pelo alto. E ele então coloca, né, a sua nobreza, a sua lealdade, essa sua resolução, ele coloca tudo isso a serviço do Mestre. E como isso foi utilizado? Como isso foi imprescindível e importante? Jesus, em corrigindo o rumo, utiliza-se daquela força mesma das paixões para que agora tudo aquilo fosse combustível, fosse motor, fosse impulso imprescindível para o trabalho imenso que Saulo tinha por fazer. E assim será em nossa vida. Muitas vezes, das nossas paixões, dos nossos equívocos mais destacados, o Mestre, quando encontra em nós a boa vontade, a paciência, o desejo sincero de renovação, vai convertendo tudo aquilo em material aproveitável e altamente valioso para as edificações que nos competem fazer. É o que nós vemos no próprio Livro dos Espíritos, nas questões 907, 908, por exemplo, quando os Espíritos dizem a Kardec que as paixões em si mesmas, os seus princípios, não foram colocados ou não estão na criatura humana para o mal, pelo contrário, elas aumentam, é delas que vem a força da criatura, da realização. Kardec, no comentário da questão, vai dizer, decuplicam até as forças do indivíduo. Então, pegando aquelas forças, aquelas paixões e redirecionando-as, o Cristo vai convertendo aquele trator, digamos assim, aquela força gigantesca, agora numa força realizadora. Não mais para destruir, mas para edificar. Como ele mesmo vai dizer, foi convidado não a destruir, mas a construir, a edificar. Ele mudava, então, a orientação e a aplicação daquilo que em si já era virtude. Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo, na renovação de seus esforços de homem. Esse é outro aspecto muito bonito dessa pergunta fundamental que cabe a todos nós fazer. Né? Não mais a postura de quem exige, não mais a postura de quem vê no Mestre aquele que deva nos atender em nossos anseios, em nossas vontades, mas, ao inverso, agora sim, aqueles que buscamos nele a fonte dos desígnios e das orientações sobre o que nos cabe fazer. Buscamos ao Cristo não mais para que Ele nos atenda, mas para que, enfim, possamos o atender naquilo que são para nós, para cada um de nós, os desígnios mais sábios, mais justos, mais amorosos e mais luminosos que que nem poderíamos conceber e imaginar, porque partem direto do coração de Jesus. Então ele não escolhe essa ou aquela tarefa. Ali nós temos esse profundo gesto de humildade, né, de simplicidade, de obediência e resignação, no melhor sentido dessas expressões, que o tornaram assim um instrumento tão maleável nas mãos de Jesus. Era como se ali o oleiro encontrasse a massa bem macia para que pudesse de fato ir moldando ali o vaso escolhido, destinado a receber mais tarde, em abundância, a água viva, a linfa pura do Evangelho, para que a pudesse distribuir. Sem essa flexibilidade da humildade, da disposição e da abertura, estaremos muitas vezes comprometendo a obra, porque haverá muito de nós mesmos e pouco de Jesus. Mas em nos diminuindo e em consolidando essas bases de humildade, eis então que o edifício pertencerá ao Mestre, bem como a obra que, no fundo, é dele, e a nós cabe o labor nessa ou naquela frente que ele venha nos designar. Então esse é um outro aspecto muito bonito
Então, fechamos aí os 5 passos iniciais. E o 6º passo, também fundamental, que nos apresenta aqui Emmanuel nesse caminho de Damasco, passo este que é um passo que caberá a todos nós, quando, em resposta a essa pergunta de Saulo, Jesus lhe diz: levanta-te, entra na cidade, ou seja, em Damasco, e lá te será dito o que fazer. Então, ao explicar essa resposta de Jesus, Emmanuel diz assim no Paulo Estevão, dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal em seu nome, aí ele traz essa resposta. É algo que Emmanuel vai comentar também lá no capítulo 39 do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele comenta justamente essa resposta de Jesus: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Ou seja, em síntese, qual é essa orientação de Jesus nesse fechamento do caminho de Damasco, que na verdade não é o fim da caminhada, pelo contrário, é agora a abertura para novos e abrangentes, vastos, grandiosos caminhos que daí por diante nos cabe percorrer nesse nosso mundo interior. O caminho de Damasco é o caminho da entrada, é o pórtico inicial, que uma vez percorrido nos abre infinitas sendas pelo mundo, pelo universo de nós mesmos, mas agora conduzidos pela luz de Jesus. Não mais aqueles que caminham sem norte, sem bússola, sem rumo, sem saber o que buscam ou o que perseguem. Agora sim, aqueles que prosseguem, como diz o apóstolo Paulo, para o alvo, porque já o encontraram no Evangelho do Cristo. Então, nesse 6º passo, Jesus, em verdade, diz a ele e diz a todos nós que é preciso, então, erguermos-nos, deixarmos para trás as zonas de acomodação. Uma vez arrependidos, é preciso agora que mobilizemos a nossa vontade, né? Uma vez tendo encontrado o rumo, é preciso que nos coloquemos agora a caminho. É esse o símbolo do levantar. Levanta, coloca-se novamente de pé, erga-te para o testemunho, erga-te para o trabalho, erga-te para a caminhada. Assim como fez o filho pródigo na parábola, é preciso fazer a parte que nos cabe, porque então Deus virá nos secundar. O Cristo haverá de nos sustentar, mas é preciso erguer o ideal, a vontade, a disposição, o bom ânimo, deixar para trás a culpa, o remorso, deixar para trás as antigas ilusões, o orgulho ferido, o amor próprio, e preenchermos agora do Cristo, do seu amor e da sua luz, para avançarmos em direção à cidade que vai representar a convivência, a vida, a luta cotidiana, buscar no trabalho profissional, no trabalho espírita, na convivência familiar, seja onde for, agora consolidar esse novo projeto de vida que se nos faz. Agora que recebemos tanto, ou temos recebido tanto de Jesus, da sua misericórdia, agora mais despertos, cabe-nos agora efetuar, consolidar de maneira mais sólida, mais definitiva, a relação com Jesus, para que não seja ela pautada agora em encontros esporádicos, mas para que ela seja, enfim, definitiva. Que esse sol, essa luz, não esteja apenas fora de nós, sempre a nos despertar, né? Mas sim vibrando, irradiando de dentro para fora, mantendo-nos conscientes quanto ao caminho a trilhar. Esse é o 6º passo do caminho de Damasco. Levantarmos-nos novamente para a vida, uma vez tendo caído em nós, uma vez tendo encontrado novamente o rumo, nos libertando dos aguilhões, colocando-nos com humildade perante a vida e perante o Mestre, é acolhermos os desígnios do alto que se nos mostram na vida cotidiana, no dia a dia, nessa cidade simbólica aqui do texto, e irmos à luta, ao processo reparador, porque é assim que se dá o processo da redenção, né? Como nos diz o benfeitor Emmanuel, o trabalho está para a glória, assim como o arado está para o pão. Então, sem nos movimentarmos no arado do trabalho, da renúncia, do esforço e do sacrifício, não haveremos de chegar de fato à glória da consciência tranquila, da pacificação interior, à glória da definitiva consolidação desse reino em nós. Esses são, em síntese, os 6 passos que podemos ver na nossa abordagem do caminho de Damasco. Como dizíamos,
muito mais uma jornada espiritual, jornada essa que todos nós, num momento ou outro, da grande jornada ascensional, haveremos de passar. Caminho este que, em verdade, é um caminho inicial, um caminho que se abre em outros caminhos, o caminho do Cristo, o caminho fundamental. Essa é a proposta. Que cada um de nós possa analisar internamente em que estágio está, se já passou pelo seu caminho de Damasco, caminho este que pode se repetir outras vezes se nos afastamos do caminho real, mas que cada um de nós possamos refletir em que ponto, em que estágio estamos desse caminho, dessa caminhada, para sabermos se de fato, já tendo encontrado ele, o Mestre, estamos, enfim, no caminho. Esse sim, aquele que haverá de nos conduzir a Deus. O caminho de Damasco nos conduz ao caminho, verdade e vida. Aquele que é, de fato, o portal para a vida imortal, para a vida gloriosa que nos espera a todos. Saulo, convertido em Paulo, transformado, renovado, né, e edificado enquanto apóstolo de Jesus, nos deixou aí o seu legado, a sua trajetória e o seu exemplo. Que cada um de nós possa, como ele também, percorrer o nosso caminho em busca de Jesus. E que ele seja não mais apenas a luz por fora a nos despertar, mas, enfim, a luz acendida por dentro, nessa chama inapagável que haverá de nos ampliar as perspectivas e nos conduzir vida fora, rumo à divina luz que nos espera a todos. Um grande abraço para todos, que Jesus lhes inspire e lhes ilumine em todos os passos e que Paulo seja para nós sempre essa inspiração, esse referencial. Muita paz para todos.